Nós estamos recebendo aqui a ex-vereadora de Campo Grande, titular da Subsecretaria de Política para as Mulheres da Administração Municipal, a Carla Stefanini. Ela vai falar hoje aqui sobre a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional 134/15, já aprovada pelo Senado Federal e com votação prevista na Câmara dos Deputados em Brasília. Essa PEC, ela institui a reserva de percentuais progressivos para mulheres no poder legislativo de todo o país. Se for aprovada, a medida destinará aí para as futuras candidatas 10% das cadeiras nas eleições já em 2018, 12% em 2022 e 16% em 2026. Carla Stefanini, muito obrigado pela presença aqui no programa Tribuna Livre. Qual a importância dessa PEC? Primeiro quero agradecer a oportunidade de falar aqui no Tribuna Livre com Marcos Faria, Carmen Sestari, Sérgio Cruz, bom dia, Raul Rotier, Madureira que nos acompanha e todos aqueles que nos ouvem de uma matéria tão importante, tão significativa para nós corrigirmos o déficit das mulheres na nossa representatividade política. A PEC 134, como você já disse, já foi votada no Senado e agora está aguardando a votação na Câmara Federal. Por que ela é importante? Porque dentro do nosso sistema, nós temos uma lei que prevê a reserva de candidatas, né, preencher a lista de nominato dos candidatos a cada eleição, e que se convencionou dizer com 30% de mulheres, quando na realidade é 70% para um gênero ou outro, enfim. Mas convencionou-se 30% para as mulheres. O que nós vimos com esta lei, que já tem em torno de 17 anos essa lei, que chama-se Lei de Cotas, ela não cumpriu o seu papel. Nós não vemos, nesse período, neste longo período, qualquer alteração nos índices da representatividade das mulheres no poder legislativo. A lei obriga que os partidos tenham que preencher a lista. Então, esse número de 30% existe. Agora, ele existe. Mas chegar ao poder, ou seja, se conseguir eleger... E o que tem acontecido, especialmente nas eleições municipais de 2016, e os tribunais eleitorais, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral muito atento, percebeu-se que em torno de 14 mil candidaturas a vereador, que foram candidatas mulheres a vereadora, elas não receberam nenhum voto. Elas receberam 0 voto. Elas não receberam o próprio voto. Isto ensejou uma possibilidade de se pensar numa fraude eleitoral. E começaram agora alguns julgamentos. Essa semana mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já tem um julgamento nesse sentido, reconhecendo abuso de poder e reconhecendo a fraude eleitoral. Abuso de poder dentro do sistema da composição dos responsáveis, né, dos dirigentes partidários, enfim, que são responsáveis por todo o processo eleitoral. E aí, nesse sentido, percebe-se que as mulheres não receberam igualdade de condições na disputa, e isso fica claro, por exemplo, através das prestações de contas, quando você vai analisar entre uma prestação de contas de um homem e de uma mulher. Fica claro que elas estão ali para poder garantir a presença dos candidatos que são aqueles favoritos, vamos dizer assim, entre aspas, ao pleito dentro da coligação ou dentro do partido, e que, obviamente, tudo isso enseja a possibilidade de se pensar nas fraudes. E aí nós não estamos falando de uma, de duas ou de 3. Nós estamos falando de 14 mil. Flávio, só explica o seguinte, essa cota, por exemplo, então, essa da PEC, quer dizer, necessariamente 10% das cadeiras serão das mulheres, é isso? No Congresso. PEC prevê... E se as mulheres não alcançarem o voto suficiente, mesmo assim vão ser... A PEC prevê a reserva de cadeiras. Então. Obviamente que nós vamos... tanto que há um encaminhamento para que ela seja votada após a votação do sistema eleitoral que nós vamos adotar, se conseguirmos votar, aprovar, enfim. Mas, de qualquer forma, a
PEC prevê a reserva de cadeiras a começar com 10%, 12%, até chegar a 16%. E será dentro daquelas que tem que receber voto, obviamente, tem que ter o voto, tem que ser, passa pelo sistema de votação, e aquelas que tiverem a maior, se o regime vigente, por exemplo, for o distritão, que é quem é mais votado, é quem receber mais voto. Se é o distrital misto, que uma parte é dentro do distritão e a outra parte, que é o distrital misto, que é a lista, e que daí essa lista, também nós ainda vamos ter que, dentro dessa lista, querer a questão da participação e da presença das mulheres dentro dessa, ou da paridade na lista, ou pelo menos preservando a alternância para compor a lista com as mulheres. E ali também nós vamos trabalhar para que tenha dentro do regime de votação aquela que tiver os votos. Não corre o risco, por exemplo, no caso de Mato Grosso do Sul, nós temos 8 deputados federais, né? Teria vamos supor que uma vaga seria, né, necessária obrigatoriamente para a mulher, né? Sim. Não correu isso de uma mulher com 1.000 votos para deputado federal? Não, porque como eu acredito e penso, e nós queremos que a PEC corrija várias situações que nós entendemos como distorção, nós vamos, eu quero acreditar, os partidos vão investir nessas mulheres nas suas candidatas, porque ele sabe que haverá uma reserva, que estará ali em disputa, uma vai. Pelo menos uma. Isso não impede que mais também sejam eleitas. É no mínimo. Isso não quer dizer que limita. O que limita é a obrigatoriedade da lei, que limita que 10% tem que ter. Agora, se conseguir eleger 20, se conseguir eleger 30, aí são os votos, o número de votos. Mas, minimamente, tem que ter essa porcentagem. Então, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós somos 8 cadeiras dos parlamentares federais, uma já é ocupada por uma parlamentar. Agora, se nós observarmos, nós temos 5 estados brasileiros que sequer tem uma parlamentar federal. Então, realmente, a PEC, e especialmente se nós formos voltar os olhos para as câmaras municipais, que esta PEC aprovada, o primeiro e maior efeito dela, talvez, nós vamos observar exatamente nas eleições municipais. Porque hoje nós temos 1.700 câmaras municipais que sequer tem uma mulher tomando assento na casa. Então, exclui as mulheres de participar do debate político, das decisões políticas, né, e de levar para o parlamento a representatividade daquilo que me parece que já é um chavão, que se fala muito, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, mas é isso mesmo, e nós não temos voz na política. Por mais que a gente atue nos partidos, por mais que nós tenhamos liderança política, embora sem mandato, mas quantas mulheres aí exercem lideranças políticas nos conselhos de classe, conselhos de direitos, como lideranças comunitárias, enfim, em vários aspectos desse exercício de liderança, mas na democracia representativa, efetivamente, nós estamos subrepresentadas, e efetivamente o olhar da mulher na política, eu acho que tenho certeza, contribui e muito para a transformação que nós almejamos. Carla, já foi aprovada pelo Senado. Agora Sim. A votação está prevista na Câmara dos Deputados em Brasília. Correto. Como é que está esse trâmite? Já tem data? E como é que está a aceitação disso? Nós estamos num trabalho intenso, as mulheres de partido. A relatora desta PEC na Câmara é a deputada Soraya Santos. Ela já fez uma reunião logo de início, que começou essa articulação toda para votação. Ela chamou as representantes mulheres de partidos políticos que têm assento na casa, dos partidos que lá estão representados, fez uma ampla reunião justamente pedindo apoio, porque há que se ressaltar aqui que esta é uma luta das mulheres
suprapartidária. Essa luta é suprapartidária. E ela fez essa reunião com essas representantes de mulheres de partido político, pedindo exatamente o engajamento para que a gente faça um trabalho com a nossa bancada federal, cada uma nos seus estados. Nós estamos fazendo também aqui no Mato Grosso do Sul o contato permanente com a nossa bancada federal. Estamos gravando vídeo de apoio dos nossos parlamentares, da nossa parlamentar que também já gravou. Estamos pedindo o apoio da sociedade, das representatividades. O presidente da OAB já gravou o vídeo, jornalista já gravou o vídeo, porque nós precisamos desse envolvimento. Uma pressão, então. E as maiores interessadas, Carmen, também somos nós, mulheres. Então, o Conselho da Mulher, Conselho Municipal da Mulher já se manifestou, já gravou o apoio. Enfim, Conselho do Negro, que a presidente é uma mulher municipal, que é uma mulher também, já fez essa gravação. E é isso que nós estamos buscando. Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de Mato Grosso do Sul. Nós precisamos que a sociedade tenha esse entendimento e nós precisamos dizer à sociedade, nós precisamos de mais mulheres na política. O Carmen, fazendo o papel aqui do advogado do diabo, é o seguinte, essa medida de cotas, ela não deixa de ser corporativa, né? Ela é bem corporativa, até porque, aí no caso do gênero, você não acha que há o risco de a gente criar um congresso aprovando criar um congresso, tender para um congresso altamente corporativo, com cotas para negros, né? O negro tem direito a tantos por cento das vagas. Os velhinhos, eu, por exemplo, 70 e 50, não vou querer pleitear meus direitos. Você não acha que pode criar um congresso totalmente corporativo? Sérgio, mas quando nós fazemos essa reserva de cadeira para as mulheres, nós somos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres deficientes. Há diversidade também entre as mulheres. E esse trabalho aí, o que nós temos que investir, e tendo essa reserva, já é um primeiro passo, é dar visibilidade a todas as mulheres. Né? Isso é que nós precisamos. Nós precisamos investir nesse sentido que as mulheres, e quando a gente fala ocupe os espaços de poder, é além dos espaços de poder político. Porque se eu tenho mulheres em postos de comando no poder público, na iniciativa privada, chegando nos pontos de liderança das companhias, isso dá visibilidade às mulheres. E isso contribui para que as mulheres participem do processo também eletivo, do processo eleitoral, do processo político. Então, nós trabalhamos sempre, inclusive dentro da própria política pública, nós temos um eixo que é isso, que é do empoderamento da mulher. E empoderar a mulher é primeiro fazer ela reconhecer que ela pode, ela deve e dar condições para que essas mulheres ocupem esses diversos espaços. Se nós pudermos trazer para um exemplo local que é importante dentro dessa visibilidade que eu falo, por exemplo, hoje Campo Grande, nós somos administrados por um prefeito e uma vice-prefeita. Então, nós temos prefeito Marquinhos Trade, vice-prefeita Adriane. Essa paridade que é o ideal. E é isso que nós temos que, com a aprovação da PEC 134, que alguém pode dizer, é tímido. É tímido. Se você for pensar, por exemplo, no âmbito do Congresso, que a sua preocupação é depois criar esses segmentos ali, mas hoje o Congresso ele não ultrapassa 10% da representatividade com as mulheres. Então, só que esse 10% lá representado, ele não está distribuído equanimemente entre as unidades da federação. Como eu disse aqui, tem 5 unidades que não tem uma parlamentar. Então, o que nós precisamos? Dar este primeiro passo para que a gente possa criar essas condições e depois, tudo isso é uma questão de aperfeiçoamento, para que se chegue no ideal. Porque o ideal, obviamente, é a paridade. Mas esse ideal ainda precisa desses primeiros passos e por isso a importância de nós estarmos aqui no Tribuna Livre, que tem assim uma larga audiência, que forma opinião, que influi para que a população, para que as mulheres que nos estão ouvindo, para que os homens que nos estão ouvindo, nos apoiem
na aprovação, fazendo esse trabalho também junto aos seus parlamentares, para que nos apoiem na aprovação da PEC 134, que prevê a reserva de cadeiras para as mulheres, inicialmente, como você disse aqui, Marquinhos, se votar deste ano, já em 2018, 10%, em 2022, 12%, em 2026, 16%, e nas eleições municipais intercorrentes também teremos essa mesma proporção. E, obviamente, como eu disse, quero aqui repetir, nós não podemos conviver com um sistema onde 14 mil candidatas a vereadoras não receberam nem o próprio voto. Nós não podemos conviver com esse sistema. Há alguma coisa de errado, e o que é errado nós temos que corrigir. Se nós não corrigirmos dentro do âmbito legislativo, será corrigido dentro do âmbito judicial. Então, eu espero que o legislativo possa contribuir para que a gente avance na representatividade das mulheres no âmbito político. Carla Stefanini, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos, e com certeza a gente volta numa outra oportunidade para debater, para falar um pouquinho mais a respeito dessa PEC, a proposta de emenda constitucional 134/2015, já aprovada pelo Senado Federal. Eu que agradeço a oportunidade, conclamo aqui as mulheres de partido político, eu como presidente do PMDB Mulher do Estado e vice-presidente do PMDB Mulher Nacional, conclamo a todas as mulheres de partido para se somarem conosco no nosso Estado, e também a todas as mulheres que procurem os seus parlamentares federais, os nossos parlamentares federais, para que a gente possa efetivamente dizer sim à PEC 134. Muito obrigada. Conversamos com Carla Stefanini, titular aí da Subsecretaria de Política para as Mulheres da Administração Municipal.